Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesta reunião da comissão da PI da UAB Mato Grosso. E hoje nós temos um convite especial, que é a doutora Maria Inês, que aceitou prontamente o nosso convite para poder falar conosco sobre o Dia Mundial da PI, sobre a PI. E a Maria Inês já é uma amiga da área de PI de muito tempo, de longa data, né? Eu vou ler aqui novamente rapidinho, porque para essa gravação, né? Maria Inês Abreu, sócia do escritório Abreu Merck, o programa de certificação profissional em US Intellectual Property Law em Stanford Law School, mestre em Direito Econômico e Social da PUC Paraná. Atualmente é diretora secretária da Comissão Especial de Propriedade Intelectual do Conselho Federal da OAB, diretora seccional Paraná do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, diretora do Instituto dos Advogados do Paraná, diretora acadêmica da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Paraná. O currículo é bem extenso, mas nós vamos ler só o início, me perdoe, Maria Inês, e a palavra é sua. Obrigada, Geraldo, que nem eu. Então, a gente começou aqui a conversa, né? Eu não consigo vê-los, então Tá eu bom. peço desculpas, que eu não vou conseguir ver reações e perguntas. Então, agradeço a gentileza que vocês me interrompam, fiquem bem à vontade Tá bom. para a gente fazer aqui um bate-papo. Fiz aqui a apresentação como a gente conversou, mas eu acho legal quando a gente tem um bate-papo entre nós, né? Perfeito. Então, agradeço muito o convite, que nem a gente já conversou aqui junto com os demais membros da comissão. É um prazer estar com vocês, em especial aqui o Geraldo, que eu chamo de Geraldo sem os doutores, em função da nossa amizade de muitos anos, que começou com a BPI, e agora a gente segue junto eu como diretora secretária, ele como nosso presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual no Conselho Federal. Então, agradeço muito esse convite, agradeço a presença dos colegas aqui da comissão que estão aqui e todas as pessoas que estão nos assistindo. Bem, aqui é uma breve apresentação minha e tem um item que o Geraldo não falou, que é que eu sou escaladora também. E isso tem tudo a ver com o nosso Dia Mundial da Propriedade Intelectual que a gente vai conversar aqui hoje. Bem, o que é esse Dia Mundial da Propriedade Intelectual? Ele foi instituído em 2020 pelos Estados-membros da OMP, que designaram o dia 26 como sendo o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, porque foi a data em que, em 1970, a OMP entrou, o tratado que institui, a convenção que instituiu a OMP entrou em vigor. E o que é a OMP, né? Eu acredito que muitos colegas já tenham conhecimento, mas só para a gente estar todo mundo aqui na mesma página, a OMP ela é uma agência especializada da ONU que atualmente ela administra 24 tratados relativos à propriedade intelectual. Então, por exemplo, a gente tem o PCT, que é Patent Corporation Treaty, para matérias de patente. A gente tem o Tratado de Madrid, que aqui no Brasil, há alguns poucos anos atrás, foi uma grande questão, né? Foi bastante debatido com relação à proteção internacional de marcas, e assim vai. Além disso, a OMP tem sua Câmara de Solução de Conflitos, e ela também tem como um dos seus objetivos a promoção da propriedade intelectual. E é para isso que eles criaram a esse Dia Mundial da Propriedade Intelectual, para contribuir no fortalecimento da importância, né, não só da inovação, criação, etc., mas em especial da proteção disso tudo. Porque é aquela coisa, ficar inovando, trazendo diversas melhorias, sem você ter a devida proteção, você acaba perdendo todo
aquela inovação, fazendo com que as pessoas não tenham o seu beneficiamento com relação a isso. Então, na verdade, o primeiro Dia Mundial da Propriedade Intelectual foi em 2001. Então, ele foi criado em 2020, mas o primeiro foi em 2001. Então, o evento de hoje, a gente está comemorando aí 25 anos de Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Ele, cada ano tem uma temática. Então, por exemplo, ano passado foi sobre propriedade intelectual em música, no ano anterior, propriedade intelectual ODS, 2023, propriedade intelectual mulheres, e assim vai. Ali no meio aqui da tela está o 2020, que era propriedade intelectual e o futuro verde. Então, o que a gente vê? Cada ano eles elegem um tema, e esse tema ele visa exatamente fomentar o debate da proteção da propriedade intelectual naquele tema. Então, é bem interessante em função disso, para você ter Você faz refletir. Eu, há muitos anos, tenho dado palestras, né, sobre o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, e eu acho super interessante, porque cada ano que eles trazem o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, você dá aquela paradinha para avaliar o tema. Então, cada ano você dá aquela analisada melhor num tema que às vezes você está no teu dia a dia, mas você não para avaliar. E o tema desse ano é propriedade intelectual e esportes, e por isso que eu coloquei lá que eu sou escaladora, porque esse tema desse ano é um tema muito caro para mim. Ele exatamente vê a evolução dos esportes com base na propriedade intelectual. É uma maneira de celebrar como a criatividade e a inovação, respaldada pelos direitos de propriedade intelectual, mantém o mundo dos esportes em constante evolução, não importa para onde for. Quando você fala propriedade intelectual e esportes, a gente tem um mundo de coisas para discutir. Então, por exemplo, a gente pode ali no canto esquerdo superior falar de transmissão de eventos. Nossa, a gente vê aí a constante briga SBT, Globo, Band, Record sobre transmissão de eventos. Fórmula 1 vai para Globo, vai para Band, vai para Globo, e tudo isso vira um tema em si mesmo, porque roda muito dinheiro nisso aí. E a gente tem, por exemplo, aconteceu na Copa recente, aquela TV Casé, que também mudou bastante o panorama de transmissão de eventos. Então, só nisso aí a gente poderia ter uma palestra inteira conversando só sobre transmissão de eventos. A gente também pode falar de direitos de imagem. Hoje de manhã mesmo teve ali a comissão de estudos da BPI falando de direito de imagem de atletas. Então, você é um jogador de futebol em videogame. Pô, aí tem outro mundo de contratos, proteções vinculados a isso. A gente também pode falar propriedade intelectual no esporte, falar de ambush marketing, que é aquele que se chama o marketing de emboscada, que é você se aproveitar de eventos sem você ser o patrocinador. Então, um caso que tem vários casos, né? Mas um bastante interessante que teve uma discussão grande, por exemplo, foi o batom da jogadora Marta na Copa passada, que ela estava usando lá, jogou de batom da Avon. A Avon não era uma das patrocinadoras. A Marta estava com batom, é direito dela usar o batom que ela quiser, mas isso criou uma discussão gigantesca. A gente também pode falar de propriedade intelectual e naming rights. A gente viu aí, eu acho que foi ontem, se eu não me engano, o Nubank assumindo a Aliança Arena, né, que agora vai deixar de ser Aliança Arena para se tornar a Nu Arena. E, na verdade, eles estão fazendo uma iniciativa muito legal de
colocar as pessoas para votarem o novo nome do estádio. Mas aí vem questões, por exemplo, quando a Copa foi aqui no Brasil, todos os estádios que estavam na Copa, se eu não me engano, o estado do Corinthians, ele tinha o seu nome, eles, em função dos contratos decorrentes da Copa do Mundo, eles foram obrigados a entregar o estádio sem marca. O Stadium Agreement é um tipo de contrato que faz parte do pacote de contratos de um país que quer participar da Copa. E aqui a gente vai seguir marcas ali no cantinho, né? Você tem a discussão, por exemplo, bem interessante que aconteceu aqui no Brasil, quando da Copa do Mundo, que a expressão Copa, por exemplo. Muitas marcas relativas à Copacabana, que aqui no Brasil Copa é Copacabana, estavam sendo indeferidas em função da lei geral da Copa. Então, é outra questão muito interessante. Tecnologia. Poxa, patente, a tecnologia, na verdade, é o que muda a história do esporte. Muitos esportes, você vai mudando o caminho dele em função da tecnologia. Você tem diversos exemplos. Eu não sei se alguém fez alguma pergunta que eu vi. Não. Então beleza. Não, desculpa que nem eu falei, eu não estou vendo, então eu Não tem problema, fica vou tranquilo. seguindo aqui só com base no áudio. Qualquer coisa me fale. Tá bom. E como eu estava falando, então, a tecnologia evolui muito o esporte. E agora, nesse último mês, em fevereiro, eu tive uma viagem para a IPPI, que é a Associação Internacional pela Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual, que é a principal e mais antiga associação de proteção de direitos de propriedade intelectual do mundo. Eu fui num congresso deles lá em Marrakech e, obviamente, aproveitei, né? Era próximo do... Oi? Não, tá Ah. certo, eu só tô rindo, que você não vai perder a oportunidade de escalar. De jeito nenhum. Então eu aproveitei, era próximo do carnaval, e durante o carnaval a gente foi escalar, foi óbvio, muito, muito legal, mas na volta a companhia aérea perdeu a nossa mala. E dentro da nossa mala tinha muito equipamento de escalada. Dentre eles, os equipamentos de proteção para nos prender em fenda. E desde então, a gente ainda não conseguiu parar para comprar tudo. A gente está utilizando dos nossos equipamentos que, assim, não posso dizer que são velhos, mas são uma tecnologia mais antiga e que a gente não usava muito, que são esses quase que um fio dental aí, que vocês conseguem, eu acho que vocês estão vendo, né, na imagem, Uhum. que eles são chamados nuts. E agora, esses 2 últimos meses, usando essas proteções mais antiguinhas, a gente começa a ver como é importante a evolução. E aqui eu vou contar um pouquinho da história da evolução desses nuts aí. Esses nuts, para que eles servem? Você, que nem consta aqui, eu acho que vocês veem, eles se entalam no meio de uma fenda. Para quê? A gente coloca o mosquetão aqui, passa a corda e segue escalando. Então, esses nuts, dessa forma aí que estão, eles são proteções passivas. Então, o que isso significa? Eu entalo eles, eu dependo muito da forma da fenda. Então, eu preciso que a fenda se afunile. Então, aqui, ó, eu acho que vocês conseguem ver, Uhum. todas as fendas, elas têm que ter o seu quebradinho para eu conseguir afunilar melhor. Então, o que isso significa? Para poder me pendurar nisso aí, eu dependo muito que as fendas sejam perfeitas para eles. E qual que é o problema disso? Você nem sempre vai
estar escalando e as fendas vão ser afuniladas. Você tem várias situações que, por exemplo, a fenda é horizontal, a fenda é totalmente vertical e paralela, ou seja, não tem um afunilamento nelas, e com isso você vai fica bem mais difícil e exige você levar. Ó, eu peguei aqui, ó, cada vez que você vai para escalar, você tem que levar, na verdade, até mais que isso. Esses aqui são os tamanhos menorzinhos. Vocês conseguem ver aqui? Então, cada um desses, a gente vai lá, coloca na fenda, prende, e daí vem aqui com um mosquetão, passa a corda e vai seguindo. Só que como eu dependo muito do tamanho da fenda, eu tenho que carregar muita coisa. É pesado isso aqui. Isso aqui vai na minha cintura aqui, que é na cadeirinha. Então, isso é o que se utilizava lá nos anos mais ou menos de 1970 como regra. Em 1973, um Greg Lowe, ele, usando princípios da física e matemática, ele começou a criar esse tipo de proteção, que são os CAMs, que, obviamente, que nem ó, vocês podem ver aqui, eu trouxe a patente, que eu vou passar aqui muito rapidamente, mas ela, com base na angulação, ela vai permitindo que eu consiga até a proteção também em fendas paralelas. Então, os nuts que eu tinha falado, eu precisava que a fenda tivesse um afunilamento. Aqui, com esses cams, eu consigo que as fendas possam, por exemplo, ser paralelas ou verticais paralelas ou horizontais, e mesmo assim ele vai se prender. Aqui a gente já tem uma evolução daqueles cams, com base em Ray Jardim, e aqui tem uma discussão se teve um roubo de informações ou não, mas como depois ele conseguiu patente, provavelmente a tecnologia realmente era diferente, né? E aqui, ó, então você vê, ó, ele passando a corda, e esse já é um pouquinho diferente porque ele tem dois eixos aqui. Então, o anterior a gente tinha só um lado com as castanhas, aqui você já tem castanha dos dois lados e com os dois eixos. E aqui a gente vê, então, a diferença entre um fenômeno da natureza e a aplicação de um fenômeno a um produto. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Isso aqui é a espiral logarítmica, que ela foi descrita por Albert Dürer, mas ela foi melhor discutida por Descartes em 1638. E basicamente é assim: isso aqui não é patenteável, isso aqui não é protegível, isso é a identificação de fenômeno da natureza. Já isso aqui é a aplicação do fenômeno da natureza. Então, com base na espiral logarítmica, eles viram que eu consigo pegar esses nuts aqui, eu tenho que carregar um monte, eles conseguem entrar em qualquer fenda. Então, aqui a gente tem, eu vou pegar aqui ó, esse aqui é tamanho gigante, porque eu tô quase sem nenhum dos meus camalôs, tá? Mas aqui você vê que um negócio desse tamanho, ele se diminui em vários tamanhos aqui. Enquanto eu estiver encostando isso aqui num canto da parede da rocha, né? Eu estou mantendo a proteção. O que isso significa? Que eu consigo, com menos quantidade de equipamento, me adaptar a mais fendas diferentes. Versatilidade, né, Maria Inês? Sim, com certeza. E aqui, daí, a gente vê que a inovação não para. Esse aqui já é o Transformer. Ó a diferença aqui. Vou pegar aqui o... Então, esse aqui é um camalô. Ó, enquanto eu estou aqui, tudo isso aqui me protege. Prende na rocha. Enquanto eu tiver essa área, eu estou presa na rocha. Já, ó, eu vou puxar os dois juntos, ó. Olha esse aqui. Ele vai lá e tem duas áreas. Tem essa área aqui e essa área aqui.
E tudo isso aqui, enquanto estiver em contato com a rocha, está me prendendo. Ou seja, um jogo disso aqui, porque eu tenho que levar, eu não sei que tamanho de fenda que eu vou achar, eu consigo me proteger com um desse aqui. Então, é aquilo que eu falei lá no início, né? A gente está falando de a inovação, ela permite você melhorar a tua performance no esporte. Então, aqui a gente consegue ver o nut, que eu dependo do tamanho dele, dependo do tamanho da fenda, o camalô, que eu já consigo, ó, ter uma área maior, a fenda pode ser mais larga ou menos larga, e eu tenho o transformer, que eu posso ter qualquer tipo de fenda que ele tem uma área maior para prender. Então, Perfeito. isso aqui é exatamente o esporte sendo evoluído com isso. Por que eu digo que o esporte evoluiu com essas tecnologias? Porque quando você tem que levar isso aqui é uma pena que a gente está no online, porque se vocês veem, o peso disso aqui é enorme, enquanto que o peso disso aqui é muito menor. Então, para eu conseguir a mesma abrangência de fendas que esse aqui consegue, eu tenho que levar todos esses aqui para me garantir. Então, que nem eu comentei com vocês, em função dessa perda da mala aí, eu acabei usando mais esses Os nuts. antigos. Exatamente, e conseguir ver a importância dessa evolução. E com isso você vê muito a evolução da escalada. Quando você tem que carregar muito peso, você vai chegar numa distância muito menor, seja para cima, seja a caminhada. Então você vê que ao longo dos anos, quase que anualmente, você tem novos recordes de fizeram o Matterhorn mais rápido, fizeram o Eiger mais rápido, fizeram o Everest mais rápido. Então, a tecnologia vai ajudando Auxilia. o esportista a melhorar. E daí, disso aqui não termina. Então, por exemplo, aqui é o conjunto, né, de nuts, só que daí tem um outro problema. Isso aqui pode ser arrebentado. Se você tiver uma queda muito forte, você pode ter uma tensão por cisalhamento e cortar. Então, daí veio a Black Diamond e fez isso aqui, são pequenas hastezinhas, pequenos anéis, que permite que, dentro do possível, proteja, né, contra a cisão, contra a tensão por cisalhamento e não quebre. Então, a cada ano que passa, você vê novas tecnologias evoluindo Sim. o esporte, né? Eu Então, aí, queria até pode te falar, interromper um segundinho, claro. Maria Inês. Você vê que nessa área que a gente atua, a gente se depara às vezes com pessoas que acham que não deveria existir proteção, né? Você vê num caso desse, se você não tem o sistema de propriedade intelectual, se você não tem proteção, que vantagem vai ter a empresa desenvolver uma tecnologia como foi essa evolução dos seus nuts aí, Exato, para poder ter uma proteção temporária, para poder atuar no mercado com segurança jurídica, diria, né? Então, eu exatamente. sempre falo assim que existem duas correntes, uma pela proteção, outra pela não proteção, e a corrente da proteção, eu diria, que sempre acelera a inovação, acelera as invenções em si, a inovação como um todo, né? Era isso que eu gostaria de Sim, com pontuar. certeza. E isso que é legal, que é o tema, né, da nossa conversa de hoje, do Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Esse Dia Mundial da Propriedade Intelectual, ele serve exatamente para fazer essa reflexão, né? Então, Uhum. como é cada ano um tema diferente, faz com que as pessoas reflitam. Às vezes as pessoas têm opiniões contrárias à propriedade intelectual sem necessariamente entender o sistema da propriedade Sim, intelectual, que é aquele negócio, porque, claro que as pessoas evoluem, tem pessoas que são naturalmente criativas, naturalmente inovadoras, e naturalmente elas vão pensar, vão estudar,
faz parte delas. Contudo, se elas não tiverem a proteção de propriedade intelectual, poxa, como é que elas vão ter o pão no café da manhã, né? Então, para Exatamente. você inovar, você tem que comer. Então, você precisa ter remuneração por aquilo. Então, a propriedade intelectual, ela permite exatamente a justa remuneração por aquela pessoa que dedica seu tempo para inovar. Então, tão importante quanto a pessoa que está no chão de fábrica produzindo esse produto Uhum. aqui, é a pessoa que fez essa patente aqui, que fez. Então, a gente tem aqui ó, a mesma coisa em duas vistas, né? Aqui a vista de Sim, patente, aqui a vista sendo efetivamente utilizado. utilizada. Então, é aí que a propriedade intelectual é tão importante Sim, para. E esses sistemas de proteção imóvel, que isso aqui que a gente está conversando é proteção imóvel, ela é bastante importante, inclusive, para a natureza, para a proteção da natureza. Porque existe você tem as chapeletas, né, que são as chapas que ficam presas na rocha, mas se você tem lugares com fendas, ao você ter esses equipamentos, você faz com que não se prendam chapeletas. E isso significa a natureza mais limpa, com menos, uhum. né, elementos artificiais, porque isso aqui a gente coloca na rocha, então vai lá, quem está guiando coloca na rocha, e daí quem está de segundo, né, a pessoa que vai atrás, tira da rocha e leva embora, enquanto que as chapeletas vão ficando. Então, esses sistemas de proteção móvel, elas evoluíram muito na escalada, exatamente visando essa proteção até mesmo ao meio ambiente. E evoluiu muito isso no Yosemite. O que é o Yosemite? Esse parque aí, na Califórnia, Uhum. que ele é tipo a meca da escalada. Essa fotinho sou eu ali, quando eu fui fazer o curso em Stanford, eu tive a oportunidade de passar uma semana lá escalando. E se você dá uma olhadinha aqui, essa montanha ela é conhecida como Half Dome, que ela é reta aqui e curva aqui, que é exatamente uma marca muito conhecida, inclusive por não praticantes de escalada, que é a North Face, né? Essa marca ela é bastante interessante também trazer aqui, porque ela é um caso bem interessante. Eu acho que os colegas devem ter visto esse caso aí do Alex Honnold, que a Netflix transmitiu agora em Sim. janeiro, no prédio, como que é? Taipei 101, né? Que é o prédio mais alto do mundo, que foi o primeiro prédio do mundo a superar a marca de 0,5 quilômetro de altura. Então, esse escalador aí, ele é famoso por essas escaladas em solo. O que é escalada em solo? É escalada sem o uso da Equipamentos. corda, né? Então, nós ali, a gente coloca aqueles equipamentinhos na fenda para quê? Para ir passando a corda, de modo que se eu cair, a corda me segure. O Alex Conan, ele é tão bom, então, Corajoso, hein? que ele faz sem a corda. E aqui Tá é louco. interessante que ele é uma pessoa assim super, como que diria, low profile, né? No sentido, ele não é uma pessoa metida, ela é uma pessoa focada no esporte. E aqui é uma fotinho dele, eu trouxe como uma introdução, que ele falando, eu sou apaixonado por essa jaqueta. E essa jaqueta, eu acho que alguns colegas já devem ter visto esse videozinho Hum. aqui, que é uma jaqueta que também ela é tecnologia pura. E também pensando no meio ambiente. Ela tira garrafas do meio ambiente e ela é Ah, ela é usada feita de na PET? tecnologia. Oi? Ela é feita de PET? Então, as fibras internas dela são feitas de PET, que são Hum, essas fibras aqui. Então, para que serve ela? Novamente, a tecnologia
desenvolvendo o esporte. A fibra da direita, aquela que fica pequenininha, né? Eu não sei se vocês veem meu mouse aqui. Essa da direita é a fibra de pena de ganso. A fibra de pena de ganso, ela é uma das melhores para aquecimento, porque ela, É por não ser térmica. regular, E ela tem. mantém o ar entre as fibras, e com isso ela aquece muito. Contudo, se molhar, ela vira esse ensopado aqui. E se virar esse ensopado, esqueça, ela não protege Não mais nada protege do. mais. Exatamente. Já Entendi. essa fibra ali daquela jaqueta é essa aqui, que ela imita a pena de ganso, porque ela também é uma fibra irregular, e o fato de ser uma fibra irregular é o que realmente é o diferencial da pena de ganso, né? Que é permitir que o calor, o ar fique entre as fibras, algo que, por exemplo, outros materiais não permitem, mas essa da Primaloft é uma fibra que imita a pena de ganso, contudo, por ser feita de plástico, né? Entre Uhum. aspas, né? Tem ela de garrafas PET reciclável, ela com uma chuva básica, né? Ela não encharca como encharca a pena de Entendi. ganso. Então, assim, ela tem a grande vantagem de, número um, cuidar do meio ambiente, ou seja, você está tirando plástico que todos nós já sabemos atualmente que é algo que não consegue se recuperar sozinho, né? Demanda da reciclagem. Uhum. Então você tira o plástico do meio ambiente e ao mesmo tempo você está fazendo com que seja uma tecnologia melhor para a pessoa que está usando. Obviamente, isso também envolve patente. Aqui a gente tem 1 milhão de patentes envolvidas, né? Sim, Essa sim. primeira é a disposição das fibras no agasalho, ou seja, as áreas onde o corpo humano mais precisa de calor, coloca mais fibra. Aqui é as canaletas onde se colocam as fibras para que elas não se espalhem por toda a japona. Aqui você tem o processo de produção. Aqui você parece que é um desenho de criança, mas na verdade é a demonstração dos filamentos para mostrar que são filamentos não contínuos, exatamente igual a pena de ganso. Então, assim, você sempre que você vê a tecnologia auxiliando muito a Atividade ao humana, né? desenvolver. O Exatamente. esporte. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de um casaco desses, você está falando, ok, as situações que nem, tipo, eu como escaladora, também faço alpinismo, que é a ida, né, para montanhas de maior altitude, etc. Isso aí é essencial, porque é vida, né? Só que, ao mesmo tempo, é uma japona que a gente usa na cidade. Então, é a tecnologia andando junto com o desenvolvimento. Maria Inês. Oi. E existe, lógico, essas japonas que você falou, esses agasalhos e tal, existem as imitações, né? Imitações que eu digo, assim, grosseiras, só do visual, né? Porque a pessoa vê Sim, e ela não sabe o interior, o que é coberto ali pela patente. Então ele vê um visual, acha bonito e simplesmente copia, e tem pessoas que olham para um e para outro, não sabem diferenciar que um tem tecnologia, tem inovação e o outro não, é só uma cópia, né? Isso também é perfeito. interessante. E aí é uma coisa bastante importante. Eu vou pular e depois eu volto aqui, que é falar, sobre a importância da postura ativa das marcas contra qualquer tipo de infração. Então, por Uhum. exemplo, tem alguns tipos de infração que elas são, putz, infração é evidente, que nem você falou, a infração da própria Japona, etc. Mas tem vezes que, por exemplo, tem pequenas brincadeiras, esse caso é muito engraçado, ele já é até relativamente velho, ele é ali da época de 2000 eu não me lembro aqui,
eu acho que é 2008. Hum, Então é bem velho, mas eu gosto muito desse caso porque esse caso é um adolescente que fez uma brincadeira que acabou dando certo, começou a vender o The Salt Butt. North Face, então Face Norte, Salt Butt, né? Eu acho que é, todo mundo entendeu a é, brincadeira dele. Só que a North Face, embora ela tenha compreendido que é uma brincadeira, mesmo assim ela teve uma postura ativa de retirá-lo do mercado. defender a marca, né? Exatamente. Por quê? Porque se você, como titular da marca, titular de uma patente, você não tem essa postura ativa, né? Você vai acabar Diluindo, né? permitindo, exatamente, diluindo. Então, aqui tem a frase do jurídico da North Face, até fazer uma brincadeira, né? The North Face is all for creativity, but we oppose a gym logos in order to protect our famous trademark. Eles até fizeram essa brincadeirinha, não sei o quê, mas a ideia é exatamente isso. Não importa se você está fazendo brincadeira ou não, é a minha marca, É, é o meu design, é a minha patente. Se eu deixar passar, eu vou ter problema. Recentemente eu assisti uma palestra da. Ela era head de IP na Latinoamérica da North Face, e ela estava hum, contando que em um mês eles retiraram, no mês daquela palestra, eles já tinham removido mais de 1.800 produtos contrafeitos da Shopee. Então, assim, é exatamente isso, essa constante monitoramento do que está acontecendo na internet, do que está acontecendo em tudo que é lugar, exatamente porque você tem que fazer a patente, tem que fazer a marca, ótimo, mas você tem que ter essa postura ativa que nem você apontou, tipo, se você deixar rodar no mercado, ah, você, na verdade, você está sendo injusto até mesmo com o seu consumidor, né? O uhum. teu consumidor foi lá, uma japona dessas vai custar uns 4.000 reais, teu consumidor vai comprar, vai ver outra pessoa usando por 400. Ele Uhum. vai, por que que eu vou comprar? Então, daí começa a ter aquela perda da percepção da qualidade da tua marca, né? Então, isso é bastante relevante de ser considerado. Eu diria, Maria Inês, que infelizmente no Brasil a cultura da proteção ainda não está no geral, né? Então você vê microempresários e pequenas empresas de pequeno porte e tal, não veem importância e acham que fazer pedido de marca, depositar marca em algumas classes e tal, acho que é custo, não é Sim, investimento, né? E aí vem o sim, INPI, infelizmente, nós estamos falando do Dia Mundial da Propriedade Intelectual, daí vem o INPI com essa demora, com esse backlog sim. enorme, o empresário já não tem essa cultura, o ambiente já não está propício, e aí a coisa não anda, parece que não vai. Aí você tem um grande problema, que eu não sei se de repente você vai tocar no assunto, é que o empresário fala assim, você fala para o empresário, fala assim, ó, essa marca sua é interessante, vamos proteger na classe X, Y e tal. Ele fala, Uhum, não, vai ficar muito caro, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí vai um pedido de marca, cai lá na classe 25. Vamos supor que uhum, seja roupa. Então, uhum. ele consegue a marca, ele consegue o registro. Demora, mas ele consegue. Aí vem um concorrente e deposita a marca na 35 para comércio de roupa. Entendeu? Sim, Então, aí como é que você vai convencer um microempresário e tal, que precisa fazer oposição, que ele deveria ter feito em duas classes, o INPI com essa decisão de analisar especificamente a classe. Então, essa questão de marca é muito importante, marca, patente, a propriedade intelectual como um todo, mas eu uhum, acho que a questão da propriedade intelectual no país deveria ser tratada como
É uma questão de segurança nacional mesmo, assim, de Sim, com prioridades, certeza. né? É, Infelizmente, às vezes você tem de um lado uma necessidade e daí tem do outro lado que às vezes meio que atrapalha, né? Como que você vai conciliar isso, né? sim. Aqui, na verdade, é interessante de ver essa Termobol. Você vê ali, ó, os depósitos que eles fizeram em 2013, né? Hum, Dá para ver aqui, né? Só que a japona, Termobol, ela foi lançada só em 2018. O que que significa? Esse cuidado que a gente está falando. Começou o desenvolvimento, o negócio está funcionando. Opa, desenvolveu a marca, eles foram lá e depositaram sem sequer saber se o negócio ia acontecer, né? uhum. Então, é esse posicionamento que você está Essa falando. visão, né? E aqui, Essa exatamente. visão. E veja que eles fizeram, ó, a Termobol na 24, que é de tecidos, né? Na 25, Uhum, que é de roupas, e na 20, que é forro para saco de dormir. uhum. Então, assim, eles é o que você está falando, tipo, às vezes o cliente, pela limitação de orçamento, vai e faz só um depósito numa classe. Não, você tem que tá atento a todas as classes que você Sim, vai utilizar, etc. E, na verdade, atualmente, esse posicionamento do INPI aí de aumentar as taxas de depósito e zerar a taxa de concessão. deferimento, concessão, isso aí, o que eu tenho visto é que piorou mais ainda o cenário, né? Piorou, piorou. Porque o que a gente está vendo? As pessoas estão deixando de depositar em mais classes por ser Uhum. mais caro, e por outro lado, você está vendo um monte de marca que as pessoas depositaram lá atrás, que estão sendo concedidas automaticamente e que não necessariamente vão ser utilizadas. E daí Sim, você deixa o mercado saturado de marcas, só que você não pode, antes de 5 anos, entrar com a caducidade. Então, é, é algo que realmente complicou preocupa. bastante, É. preocupa bastante. A gente tem observado uma diminuição até mesmo de publicações na RPI agora, né? Então Se você. teve Pode um falar. boom ali até agosto de 2025, e depois de agosto de 2025 caiu muito o Decresceu. depósito. É, É, só para você ter uma ideia, Marina, isso é um caso assim que eu acho bem estranho também. Por exemplo, roupas na classe 25 e 35, né? Então você pode pedir na 35, não pedir na 25, vem um na 25 e consegue. Agora, não só isso, com essa tradução, com a questão de tradução do classificador, eu já vi empresas na área de confecções que ele viu na classe 25 obstáculo e na 35 obstáculo, ele vai na 40. O que que é sim, 40? Costuras, é sim, coisa sim, pessoal, é costureira. Costureira, sim, então ele vai lá e fala, não, eu tenho a marca registrada. E a questão de tradução, de interpretação, isso tem gerado um imbróglio no mercado, não só da classe de roupa, mas de outras classes e tal. Usam subterfúgios para poder entrar num classificador diferente, na classe diferente. Isso dilui a marca, enfraquece a marca. Por isso que é importante, por exemplo, essa empresa, ele depositou em duas, três classes, quatro sim, classes, né? Para fazer sim. uma efetiva proteção. Isso é importante. Na Brava. verdade, até mais alguém falou, né? Eu queria falar, nesse caso aqui, A eles Graziella, fizeram. Eu doutora acho que eu vou Graziella. tirar aqui para eu olhar vocês. Daí eu Tá volto. bom, tá bom. Fale. Bom dia, Bom dia, Graziela. tudo bem? Eu estava analisando aqui, nesse caso, eles fizeram um depósito do pedido, o registro foi concedido e aí eles ficaram sem usar por mais de 5 anos? Ou foi menos? Ficou bem ali próximo. Desculpa, eu não entendi. Não, é porque aí, no caso, se eu peço o registro, ele é Aham. concedido e eu não uso ele por 5 anos, outra empresa pode pedir Isso, a aham. caducidade. Exato. Então, nesse caso, eles deixaram de usar
por mais de 5 anos ou eles ficaram bem próximos ali? Porque eu não estou enxergando o. Ah, não, da Termobol, não. Da É, Termobol eles continuaram usando, ele continua sendo usado, não é um caso de caducidade. Quando eu falei de caducidade, é uma questão que a gente estava comentando aqui com o Geraldo, do problema da Uhum. concessão automática que está acontecendo com o INPI. não, mas aqui nesse caso mesmo. Se eles fizeram o Ah, tá. registro em 2013, eles ficaram quanto tempo sem usar a marca? Porque tem que ver isso também quando você indica esse tipo de proteção, né? Não, eles depositaram em 2013. Os 5 anos começam a contar a partir da Da concessão, concessão. Aham. exatamente. E daí eles demoram mais ou menos, demorava ali mais ou menos uns 2 anos para concessão, então ele foi concedido mais ou menos em 2015 e eles começaram em 2018. Mas Então, eles contaram os 5 anos de qualquer forma, né? Três. eles contaram cinco Aham, anos do depósito, mas não da aham. concessão, então por isso não Não teve não não problema. não teve problema, exatamente. Mas bem bem observado, tem que tomar cuidado, É, com certeza. Sim. Isso é uma coisa que acontece bastante quando você às vezes por né, um dever de comunicação nosso, a gente comunica para o cliente ali, quando chega perto dos 6 meses do depósito da marca, a gente fala, olha, tem o prazo ocupe, se você tem interesse, né, de ir para o exterior, seja por Madrid, seja individualmente por CUP, não sei o quê. E daí volta e meia os clientes, não, me manda a proposta. Só que daí a gente sempre fala, você vai usar essa marca nos países? Porque muitas vezes o cliente está empolgado ali no início das atividades, né? Fala, nossa, eu estou bombando aqui. Quero Mas registrar. exatamente, esse posicionamento da Graciela é muito importante, porque não adianta você sair depositando sem você ter uma perspectiva real de 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 usar a uso, né? marca nos países, né? Então, isso é extremamente, nossa, bem, bem importante esse posicionamento da Graciela. É importante você estar atento, então, depositar as marcas quanto antes, idealmente antes de começar o uso, porque até mesmo para evitar que alguém vá lá e deposite, por mais que às vezes você depois vai até conseguir adjudicar aquele registro, se opor, mas ter o depósito antes é mais fácil, né, do que discutir. É. Mas E tem uma outra tem coisa que também, cuidar que com às esse vezes a tempo. pessoa, desculpe, Maria Inês, Imagine. tem uma outra situação também que as pessoas procuram nossos escritórios e falam assim, doutor, eu quero registrar a marca tal. Qual atividade? Não, eu quero registrar para ninguém usar. Você vê É, como é que é o entendimento das pessoas que não entendem sobre a legislação e tal, fala, sim, não, eu quero registrar para ninguém usar, mas qual atividade? Qual o ramo de atividade? Não, eu quero proteger para tudo. Você vê sim. como é que é, às vezes, a falta de conhecimento, até você esclarecer, né, explicar e tal, as pessoas que não lidam com isso, né? Sim, com Quando, certeza. quando fala de registro, eu também tive alguns casos aqui que, muito embora o cliente fizesse o uso da marca, Hum, não fosse de uma forma, não fosse formal, que você conseguisse provar quando alguém pede a caducidade. Então, é mais uma medida para a gente, quando for explicar para o cliente, ponderar sobre isso. Olha, uma nota fiscal, você precisa ter um meio que você comprove. O Instagram alimentado, hoje em dia a gente usa muito essa parte da internet também, né? uhum. Então, assim, eu já tive casos, assim, de dar uma penada para conseguir comprovar Sim. que o uso da marca É, pelo É, tem cliente. que ser a marca tal como registrada e com provas que justo. você não possa alterar, né? Que isso é uma coisa que a gente fala muito, que às vezes o cliente vem com coisas internas. Não, coisas internas você pode alterar, qualquer um vai poder questionar. Você tem que trazer coisas que você não pode alterar. Você não pode alterar o teu timeline do Instagram. Uhum. Você não pode alterar a tua nota fiscal. Então eu sempre falo para o cliente, provas que você não tem ingerência. Se você tiver É, ingerência, é melhor não me mande, eu não quero. Então, às vezes, o cliente manda a exatamente. proposta. Sua proposta você pode ter feito aqui agora. Não colocar a data na proposta não quer dizer nada. Mas na nota fiscal você não pode mudar. Então, a nota fiscal ela é mais importante para mim. Então, isso é bastante, Uhum. bastante relevante. A E, caducidade vai ser. É,
já é importante, mas agora com essa história de concessão automática do INPI, ela vai ser um hot topic em propriedade intelectual, né? Eu naquele livro, eu acho que vocês, comentários da propriedade intelectual da Cone, Neide, etc., eu falei, o meu artigo era exatamente sobre caducidade. E essa análise foi bem isso a documentação, que antes o INPI era um pouquinho mais condescendente e agora a gente tem que tomar bem mais rígido. cuidado. Exatamente. Depois, se a senhora puder Perfeito. indicar para a gente alguns livros, algumas coisas também. Claro, com certeza. Eu passo a listinha ali para o Geraldo compartilhar com os colegas. Sim, claro. Tá certo. Inclusive, tem artigos da Maria Inês na revista da BPI, Tem. que de repente a gente pode compartilhar também, não há problema não. E É. melhor ainda é se vocês se filiarem à BPI, que Ah, boa! recebe regularmente, né? Exatamente, exatamente. A Fica a revista da dica. BPI é uma das principais fontes, né, de doutrina de propriedade intelectual. É bem, bem legal ter o acesso a ela. E tem bastante livro aí saindo, embora atualmente as pessoas não sejam tão leitoras de livro, mas em PI a gente está com uma Uhum, produção recente legal. Então tem bacana, bastante coisa, mas eu passo para vocês. É, eu, bacana. eu não sei se também eu tinha. Ixi, droga. O slide Ixi. Ó, vamos. Vocês estão Sem vendo aí? Não. problema. Estamos. Tá. Aqui, então, eu vou pular aqui Ixi, deu. Opa. Hoje a tecnologia não está Tá favorável. ajudando, né? A sorte é que a tecnologia para escalada é bem favorável a nós. Já pensou? Eu estava lembrando disso, Maria Inês, É. colocando esses equipamentos. Eu falei, nossa, como é que esse equipamento tão pequeno, né? Você vai confiar num negócio desse? O camarada que fabrica, ele tem que ser bom, senão você não pode comprar esses Sim. produtos pirata, eu diria. Não, de jeito nenhum. Na Tá verdade, louco. assim, esses equipamentos de proteção individual, a gente mal compra usado, né? Então, por exemplo, É, às vezes as pessoas falam, não, tá novinho. Se você não conhece a pessoa, não sabe como que uhum, foi o uso da pessoa, porque, por exemplo, se um mosquetão, se cair, fissurar, uma fissura que às vezes a gente não consegue ver a olho nu, né? é, é, Isso pode quebrar numa queda, alguma coisa assim. E uma coisa tá bem, louco. bem interessante sobre o que a gente estava falando aí da marca, né? Aqui ontem mesmo eu estava no Instagram e vi esse post, depois dei uma olhadinha sobre a importância que foi o que você estava falando, né? Do cuidado com a marca. Enquanto a gente está falando, por exemplo, aqui da North Face e outras marcas, Black Diamond, não sei o quê, sempre inovando, crescendo, etc. Esse post me chamou a atenção da Nike, porque a Nike, ela teve desde 2021, as ações dela diminuíram 75%. Caraca. Mas por quê? Do posicionamento, a Nike fugiu daquela visão como sendo uma empresa de esportes. Uhum, Ela fez uma mudança na estrutura dela, embora ela tenha sido fundada por um corredor, ela, ela começou a se focar só na aparência. Ela mudou ali de categoria esportiva, em vez de vender tênis para corrida, tênis para basquete, ela começou tênis feminino, tênis masculino, tênis infantil. No fundo, o pessoal falou, virou uma Zara de tênis. E isso uhum. fez com que ela se afastasse das origens dela, né? Então, isso me chamou bastante atenção. Eu ia trazer aqui, eu acho que alguns colegas já devem ter visto esse em outras palestras que eu dei, eu uso bastante o exemplo da Gore-Tex, que é esse tecido aqui que
tem toda uma história ao redor dele, mas basicamente ele é um tecido extraordinário, em especial para a montanha, porque ele é um tecido que os seus poros são 20 mil vezes menor do que a gota d'água, ou seja, quando está nevando, chovendo, não entra água no corpo, mas eles são 700 vezes maior que o vapor d'água, ou seja, você, ao suar, o teu suor sai. É uma patente de muitos anos já, ela 1978, e contudo, mesmo assim, essa marca continua sendo uma referência em produtos impermeáveis, em especial para esportes outdoor, né? E o que fez a grande jogada deles é isso aqui. Mesmo agora, todas as patentes deles já estão inspiradas, etc., eles souberam trabalhar a marca, que é o que a gente estava conversando aqui, né? Uhum. Então, eles têm uma estratégia de co-branding bem interessante, que você está ali com uma marca North Face, que é uma luva North Face, mas com a etiquetinha da Gore-Tex. Então, o que isso significa? Eu, quando vou comprar uma luva, por exemplo, eu já tive problema de congelamento de mão uma vez numa montanha de Eita. uma montanha de 6 mil e poucos metros de altitude. A gente pegou uma nevasca, menos 20 graus Celsius, vento super forte, e Minha minha mão congelou. nossa. E eu ainda não tinha tanta experiência e não tinha equipamentos super bons, né? Ao longo dos anos, você vai adquirindo. E por isso eu fiquei tão brava com essa perda da mala, né? Que equipamento de escalada você vai adquirindo ao longo dos anos, né? Então, essa perda doeu no coração aqui. Porque Exatamente. para restaurar não vai ser fácil. Mas o que é interessante aqui da North Face, da Gore-Tex e North Face é que eles têm bastante essa postura de co-branding. Então, eles são bastante cuidadosos com patentes, mas também são bastante cuidadosos com marcas, né? Marcas. Então, isso é bem interessante. Então, eu pulei aqui alguns slides, que foi boa essa intervenção aí da conversa, eu acho que é mais legal ainda, mas se tiver alguma dúvida adicional, tô aqui à disposição de todos. Está bem, Maria Inês, muito obrigado. Como sempre, a fala da Maria Inês é muito interessante e esclarecedora, aprofunda em alguns assuntos. Essa questão de patentes, de marcas, as empresas têm que ter uma equipe estratégica, né, para poder cuidar das estratégias de marca, porque não é simplesmente depositar uma marca no NPI, falar que tem um certificado de registro, você precisa cuidar da marca. Essa questão da diluição ou dispersão, né, como alguns falam, que as pessoas vão fazendo paródia, brincadeiras e tal, é uma forma de diluição. A gente sempre tem que perguntar da seguinte forma: se não existisse a marca mais famosa, aquela marca que está imitando iria fazer? Não iria. Então ali já é uma imitação ideológica, né? Então as empresas, as grandes empresas, as pequenas e médias também, têm que se preocupar em proteção da sua propriedade intelectual. E às vezes nós não temos isso, porque o empresário, o pequeno empresário, ele está na luta do dia a dia, ele quer cumprir a folha de pagamento, recolher tributos, comprar mercadorias, melhorar sua margem de lucro e por aí vai, e às vezes se esquece da propriedade intelectual, esquece da propriedade industrial, como muitos casos, pessoas que às vezes a gente atende, que atuam no mercado há 30 anos, 40 anos, e nunca se preocupou em fazer uma proteção de marcas. Então, infelizmente, nós estamos falando sobre o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Infelizmente, a nossa cultura ainda não é de proteção. Então, nós Sim, temos muitos bolsões, eu diria, que as pessoas ignoram a propriedade intelectual, infelizmente. E nós temos uma legislação que eu diria boa, assim, é lógico que a lei de direitos autorais, por exemplo, que vai fazer 30 anos, né, Maria Inês, em 2028,
Então, e nós temos uma legislação que é interessante. É lógico que tem pessoas que acham que a lei de direitos autorais precisa aperfeiçoar. Eu diria que não precisa, porque o fundamento é a proteção do direito do autor. Terminologia é tranquilo. Se não existiu o streaming quando foi criada a lei, então você subentende que o streaming é como se fosse um pendrive, como se fosse um CD, um DVD e tal. A lei de propriedade industrial já acho um pouco mais, diria assim, mais complexa com relação à atualização. Eu creio que há necessidade de alguns ajustes pontuais na nossa lei de propriedade industrial, mas eu considero que a nossa legislação de É propriedade bom. é. Então, nós temos que ficar atentos, inclusive com essa questão do NPI, da demora, do backlog, infelizmente, para quem já atua bastante tempo na área, nós tivemos épocas, a Maria Inês lembra disso aí, que o NPI demorava 5 anos, 6 anos para poder definir uma marca, né? E Na hoje, com a verdade, gente. isso é triste, porque eu, quando comecei a trabalhar Sim, com PI, é bem isso, era 5, 6 anos para concessão de uma marca. E era triste. a gente teve a oportunidade de ver que é possível melhorar, né? A gente Sim, viu sim. algo melhor. E agora ver essa retroação, né? Putz, isso é muito triste, É porque triste. é, É triste para quem atua como nós atuamos. É triste para o empresário, porque ele resolve se estabelecer, resolve criar uma marca, ele quer fazer uma patente, e quando ele te pergunta assim, quanto tempo demora? Você fala assim, 2 anos. 2 anos sem obstáculos. Ele fala, nossa, tudo isso, uma patente, 6 anos, 7 anos. é, Isso é desanimador. Isso não incentiva a cultura de proteção. E agora, com o advento da inteligência artificial, eu acho que alguma coisa vai ter que acontecer para poder acelerar esse processo, que é preocupante para nós que atuamos, porque se você jogar nosso pensamento daqui a 10 anos, não muito longe, 10 anos ou menos um pouquinho, se o órgão resolve colocar inteligência artificial para analisar a marca, quer dizer, você chega na frente do computador é, e fala assim: eu sou empresário, eu quero ver essa marca. A inteligência já, opa, essa marca aqui você não pode. Você não pode. Não precisa fazer pedido, não precisa do advogado, não precisa do agente de propriedade industrial. Aí você conversa com a IA e fala assim: então tá, então essa marca aqui, essa marca você pode para isso, para aquilo. Quer fazer o depósito? Tá, já faz o depósito, já emite a guia, já paga a taxa. Quer dizer, a pessoa já vai agilizar. Aí o nosso nível vai ter que subir para poder tratar de algumas interferências da IA que não estejam corretas no futuro, né? Para poder tentar corrigir. Então, é uma coisa sem volta, inteligência artificial é uma situação sem volta, em que não sei, não tenho condições de prever o que é que pode acontecer na área de registro de marcas, de patente, com a facilidade que tem a IA hoje no mercado. Mas sim, era com isso aí. certeza. Não, com certeza. Isso aí vai mudar bastante o panorama da nossa atuação. Sim. A gente vai ter que se adaptar bem. E, na verdade, o INPI já está, né, usando IA, Uhum. tem já pareceres que no final do parecer em patentes, se você ler, está escrito lá, foi gerado por IA com revisão humana. Então, assim, Uhum. já está acontecendo. Então, Já, já já. não é futuro, Agora, o que temos, por hoje, né? Então, a é, gente já não tem outro caminho. A gente vai ter que aprender a utilizar, a entender como eles estão usando para se adaptar, porque sem mas isso não. é um caminho sem volta, né, Sim. Melanie? Você vê condomínio, reunião de condomínio, você pode aplicar em qualquer situação. Uma IA que atenda um condomínio, né, que Uhum. resolva muitas coisas ali de atividade dos moradores, auxilia na criação das atas, de pauta de reunião, você pode quase que automatizar tudo. É.
né? Então, não é só na área de IPI, é na área de faculdades, de Sim. empresas em geral, condomínios, bancos. Hoje, a maioria dos aplicativos já são IA. Então, é um caminho sem volta, eu diria. A propriedade intelectual está inserida nesse aspecto, porque vem a questão de direitos autorais, quem cria, se é a inteligência, se é o ser humano, que complexidade é o prompt, ao ponto de falar que foi só a IA, ou se foi só o ser humano que utilizou a IA como um eletrodoméstico, que eu Uhum. falo, né? Que é um eletrodoméstico muito evoluído para auxiliar o ser humano e estamos aí, na IA, lutando com essa evolução, com tudo, e Mas essa veja que questão o do negócio IPI que não demora. funciona tão bem, né? Eu estava aqui em desfoque e tinha um monte de desenho atrás de mim aqui. Agora que eu vi. É, Então, a gente tem que cuidar com essa tecnologia. Mas sim, é o que eu tenho falado aqui no escritório, tipo, executar coisas, o computador executa por nós. A gente tem que ter a uhum, capacidade de ler, entender e aplicar. Que é isso, isso, quem vai sentir mais o papel da inteligência artificial é a pessoa que faz as coisas no automático. A pessoa que exatamente. agora o diferencial é exatamente você pegar a situação, ler, entender e conseguir trazer uma solução. Então, aquele trabalho meramente manual Uhum, é não, a pessoa que faz as coisas no automático sem pensar, essa pessoa tá sem caminho, né? Então a é, gente tem que aprender a fazer esse link aí. exatamente. Eu não sei se algum colega gostaria de fazer alguma intervenção, alguma pergunta, alguma manifestação, inclusive se puderem ligar a câmera, se vocês puderem, a gente vai tirar uma foto. Quem que pode tirar uma foto? A Lauren está aí? Lauren, cadê você? A Lauren está aqui. Não sei se ela está ouvindo a gente. Tô sim. É, não sei se o pessoal pode aparecer aí. Se tem alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta para a doutora Maria Inês, fique à vontade. Não tendo mais dúvidas e perguntas, então nós vamos encerrar a reunião. Quero Eu vou muito. tirar uma fotinha aqui, nossa. Tira uma foto. Eu gostaria que o pessoal aparecesse a ele, mas não tem problema. Algumas pessoas falaram assim, doutor, eu estou num outro evento e aí eu vou estar na reunião, mas eu não vou estar. Quer dizer, eu vou estar ali, eu não vou estar ali e tal. Mas a gente compreende a correria do Eu dia a dia. recebi aqui, eu olhei umas mensagens de pessoas perguntando, eu não consegui, obviamente, responder, mas perguntando da transmissão aqui. Ah, então, eu acho que deu um problema lá de É. tecnologia, mas a Laura gravou e ela vai fazer a disponibilização no YouTube, então vai ficar legal. Aí a Lauren vai tirar uma foto, nossa, Lauren, pra gente. Já Ah, já printei tirou? aqui. Já. Ah, tá bom. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente a Maria Inês pela disponibilidade de participar conosco dessa reunião. A Maria Inês, na região do Paraná e todo o Brasil, a gente já se conhece através da BPI faz tempo, é referência na área de propriedade intelectual. Então, nós podemos hoje desfrutar do seu vasto conhecimento, acho que isso é muito interessante. E espero que vocês tenham aproveitado. E a Maria Inês é bastante acessível, se vocês tiverem alguma dúvida, para poder falar com ela e pedir alguns esclarecimentos. Eu vou até, se me permite, Maria Inês, eu vou até compartilhar, não lembro qual revista da BPI que saiu, um, um artigo seu sobre marcas de esportes, acho que foi isso. Tem, Exatamente. Eu tive. Eu é, posso. Eu mando aqui para você também, daí você pode então, compartilhar. compartilhar, Aham. compartilhar, lógico, tem vários outros artigos, né, Sim, mas aham. eu achei interessante porque é o assunto que ela abordou hoje. Hoje, sim. Então, eu acho interessante, vou compartilhar com vocês. Imensamente grato, Maria Inês, mais uma vez, aos colegas aqui da comissão também, de terem tirado um tempinho para participar conosco. E é sempre muito bom a gente discutir sobre propriedade intelectual, né? O assunto é bastante vasto
e a gente começa num gancho, começa a puxar para outro, e a coisa vai andando, né? Se Sim. descuidar, a gente fica aqui horas, semanas e falando sobre isso. Mas imensamente agradecido. É, vamos encerrar então nossa reunião. Muito obrigado, Maria Inês, e a todos os colegas, tá bom? Um grande Obrigada a abraço para todos. vocês e bom trabalho para vocês aí. Obrigada, doutora Maria Inês. Eu Foi que uma excelente agradeço a explanação, atenção. viu? Que bom, agradeço a atenção de todos e estou à disposição aí de vocês no que for necessário aqui. E reitero, espero ir para Cuiabá. Ah, com certeza nós vamos arrumar alguma coisa aqui para você. Não digo escalar, né? Porque aqui a Chapada é Não, arenito, para né? falar de propriedade intelectual mesmo. É, É, então mas tá muito bom. obrigado Muito a todos obrigada pela aí. oportunidade. Até Foi mais. ótimo, Tchau, tchau. foi excelente. Tchau, Tchau, tchau tchau. para Tchau, tchau. vocês. Até a próxima. Até.